Então, boa noite, né, mais uma vez. Estamos com alguns probleminhas técnicos, mas no final vai dar tudo certo. Pessoal, vocês já têm três capítulos, né, com tarefas. Esse barulho assim, né? É difícil desligar o som lá. Podem desligar o som aí? É que dá retorno. Agora sim, agora melhorou. Bom, então vamos lá, né, pessoal? Essa disciplina de análise das alternativas de investimentos, vocês já devem ter percebido, né, até na própria introdução dela, que ela usa muito a matemática financeira. Né? É uma matemática financeira aplicada para a tomada de decisões. Por isso o nome da disciplina, Análise das Alternativas de Investimentos. A cada semana eu estou passando o conteúdo para vocês, de acordo com o plano de ensino. Agora, tarefas, né, eu já havia colocado, que serão apenas 3, correspondente às 3 primeiras unidades, que é o material principal, e a prova também. Vocês vão ter todo o material da disciplina, mas a prova vai ser somente embasada nessas 3 primeiras unidades, e de acordo com as tarefas e com os exemplos. Depois, eu vou passar também uma lista de exercícios, que não vai ser avaliada. É uma lista de exercícios para vocês fazerem, aí eu coloco os exercícios e as respostas, e aí em seguida dou um dia, assim, por exemplo, ou 2, e aí depois eu coloco o gabarito, para vocês poderem estudar para a prova. Quando encerrar as datas de entrega das tarefas, eu também já vou colocar todos os gabaritos de todas elas. Então, a prova vai ser em cima disso, né, dos exercícios e dos exemplos que vocês têm no material. Bem, então nós temos ali, né, o que é a análise das alternativas de investimentos. Ela parte, né, de um conteúdo que se chama engenharia econômica. E sempre lembrando que em todos os momentos nós sempre temos decisões a tomar. Né? Então, até diz ali que alguns princípios da engenharia econômica. Não existe decisão única. Né? Nós sempre temos alguma decisão, ou pelo menos 2 coisas para comparar. Como tem ali nesses exemplos, né? Aplicar em ações ou em letras de câmbio, automatizar ou não a contabilidade, comprar uma máquina ou continuar com a antiga. Então, o objetivo é tentar quantificar, né, o máximo possível para que a gente possa tomar decisões. E sempre levando em consideração o tempo, né, um horizonte de planejamento que se pretende fazer, os pagamentos, por exemplo, e a taxa de juros. Né, e, basicamente, sempre juros compostos. Então, eu vou passando aqui, ó, princípios fundamentais da engenharia econômica. Né? Não existe decisão a ser tomada considerando alternativa única. Só se podem comparar alternativas homogêneas para se poder comparar o seu resultado, ou seja, eu não posso comparar coisas diferentes. Tá? Apenas as diferenças nas alternativas é que são relevantes. Os critérios de decisão entre as alternativas econômicas devem reconhecer o valor no tempo. Né? Isso é importante, a questão do tempo. Não devem ser esquecidos os problemas relativos ao racionamento do capital. Eu não sei se vocês já chegaram a olhar mais adiante, talvez estejam concentrados na primeira tarefa, né, que é essa parte mais introdutória, mas depois vai aparecer algumas alternativas que diz assim, tem as alternativas, o investimento que vai ser feito, como ele vai ser feito, né, se é à vista, se vai ser em prestações, e se tem limitação de capital. Porque faz diferença, né? Entre eu ter que escolher alguma coisa e tem um limite de valor para poder usar, ou não. Se eu só tenho que escolher entre a melhor alternativa. Decisões separáveis devem ser tomadas separadamente. Né? Isso aqui são aspectos teóricos, né? Mas que são levados em consideração.
deve-se atribuir certo peso para os graus relativos de incerteza associados às previsões, ou seja, nós podemos fazer cálculos e chegar a bons resultados, mas a gente também tem que levar em consideração se no futuro pode ocorrer alguma mudança. Por exemplo, existem algumas limitações, né, nesse modelo que a gente usa. A própria questão das taxas de juros. A gente acaba fazendo uma programação que às vezes é a longo prazo e nós usamos sempre a mesma taxa de juros, mas ela pode ser alterada, né? Mas aí nada impede que mais adiante, até como tem ali no item 9, que se realimente as informações, que se faça, né, uma alteração com relação a isso. São dados econômicos e gerenciais, ou seja, não é exatamente o contábil. Ainda coloco um exemplo assim. Uma máquina pode ter uma vida contábil de 10 anos, mas economicamente a gente pode considerar 5 anos. Né? Contabilmente ela pode estar enquadrada como para ser usada em 10, mas a gente pode achar, fazendo os cálculos, que o desgaste dela, por exemplo, ela vai ser eficiente em menos tempo. Né? Acima de 5 anos, por exemplo, pode já não ser um bom negócio, mesmo que contabilmente possa parecer. Limitações do estudo, então, né? É impossível transpor para o papel todas as considerações e variáveis encontradas na vida real. Os modelos de análise das alternativas de investimentos pressupõem que as taxas de juros e taxas de retorno são iguais. O modelo pressupõe ainda que as taxas de juros não variam durante a vida das alternativas, né? O tempo. Em todas as alternativas analisadas, pressupõe-se que o fluxo de caixa real final é viável dentro de condições econômicas e financeiras da empresa. Então, se acontecer algum problema ao longo da empresa, bom, aí tudo vai ter que ser reconsiderado. E a complexidade do modelo a ser montado deve ser compatível com a confiabilidade dos dados assumidos. Ou seja, isso em qualquer coisa que a gente vai fazer, né? A partir do momento que a gente vai traçar essas análises, mesmo que sejam hipóteses para o cálculo, eu tenho que ter dados reais, né? Como, por exemplo, de repente a empresa tem que comprar um caminhão, né? Ou mais de um, se for o caso. Eu tenho que ter os dados exatos, né, de especificação desse caminhão, o ano que ele vai ser comprado, né, se é novo, se é usado, a questão dos valores. Então, isso aí eu tenho que ter a informação, né? Quem for fazer isso tem que ter a informação. O modelo ele vai me ajudar a escolher, então, em cima disso, qual é a melhor alternativa. Bom, aí aqui, então, é a parte bem inicial, né? Que são os conceitos básicos, que é mais relembrando a matemática financeira. Né? Então, aqui a gente trabalha muito com a ideia de equivalência. Então, nós temos ali, o que é equivalência? Pode-se dizer que séries são equivalentes quando existem ao menos duas, né? Séries diferentes, e todas as séries de pagamentos futuros pagam o total presente a uma mesma taxa de juros. Então, aqui a gente tem uma tabelinha, que é só para exemplificar, que mostra assim, ó, nós temos uma taxa de juros de 10% e um investimento de 10 mil. Então, qualquer um desses planos é o mesmo valor, né, no caso ali em 10 anos. Então, por exemplo, 10 mil hoje, no tempo zero. Sempre que a gente fala zero é hoje, agora. Se for daqui a um mês, se for em meses, o 1 será um mês, o 2 será o segundo mês, o 3 o segundo mês. Se eu estiver falando em anos, o 1 vai ser um ano, o 2, 2 anos. Se for semestre, o 0 é hoje, depois o primeiro semestre, o segundo semestre. Então, aqui a gente está falando em anos. Investimento de 10 mil. Então, eu tenho o plano 1. Então, eu poderia dizer assim, que a uma taxa de juros de 10%, eu poderia estar fazendo pagamentos de 1.000, e lá no último eu ainda tenho 11 mil a pagar, porque são juros compostos. Então, esse plano 1 é os 10 mil hoje, a uma taxa de juros de 10%. Ou pode ser como no plano 2, que tem ali no ano 1, 2.000, depois ele vai caindo, 1.900, 1.800, 1.700, até 1.100. Todos esses valores, eles se equivalem a 10 mil hoje,
a uma taxa de 10%. Se a taxa for outra, aí eu não posso dizer que isso é verdadeiro. O plano 3, aí são valores fixos, ó, 1.627. Todos esses 10 valores equivalem a 10 mil hoje a 10%. Ou um único valor lá na frente, de 25.937. Então, hoje, eu tenho 10 mil reais. Vamos supor que fosse assim. Eu tenho 10 mil reais hoje. Se eu aplicar ele em 10 anos, a uma taxa de 10% ao ano, no final de 10 anos eu vou ter 25.937. Tá? Então, eu só posso fazer a referência à mesma taxa de juros. Aí depois, na outra planilha, mostra também mais ou menos a mesma coisa para a gente identificar. Ó. Ao nível de 10%, todos os planos são 10 mil. Se eu usar outra taxa, aí eu já não posso mais comparar. É só para aquela taxa. Depois, o que são juros? Né? São coisas que eu sei que vocês sabem. É só para relembrar. Então, ali, empresta-se R$1.000 por um ano e recebe 1.100. Portanto, os juros é 100. E qual é a taxa? Professora, desculpa mudar. O pessoal de São Lourenço está tentando chamar, né? Está tentando chamar vocês aí. Vê se eu consigo fazer isso sozinha. Ai. Ah, tá, eles avisaram via WhatsApp. Hã? Não, eles avisaram que o pessoal via WhatsApp que eles estão tentando chamar aí. Tá, eu vou chamar bem rapidinho o rapaz aqui. Só um pouquinho. Que ali é fúria. Deu? Deu. Oi? Oi, tá sem imagem. O pessoal de São Lourenço entrou aqui. Ah, nós não tava conseguindo conexão. Só que aí eu não sei o que eu faço. Eu apertei ali. Só um minuto, pessoal. Vou botar vocês na outra chamada, tá? Tá bem. Os de Santo Antônio que me avisaram. Pessoal de São Lourenço, consegue me ouvir? Sim. Tá bem, então. Então eu vou deixar a professora aqui seguir a aula, tá? Peço que vocês deixem o microfone de vocês mutado aí por enquanto, tá bem? Eles só perguntam se eles estão vendo o material, né? Foi daí que eu não soube sair. Pessoal de São Lourenço, vocês conseguem ver o PDF? Sim, a gente tá conseguindo ver. Tá bem então. Então vou passar para a professora aqui. Deixa eu ver também, tá? Espera aí, nossa slide. Tá bom, então, pessoal. Obrigada pelo aviso. Pessoal de São Lourenço, a gente ainda está aqui no início, né? É uma parte bem simples ali de matemática financeira, então eu vou continuar daqui, tá bem? Nós estávamos falando aqui em juros, como ali, empresta-se 1.000 por ano e recebe 1.100.
Então, os juros é de 100. Se eu quiser saber qual é a taxa de juros, é só dividir esse valor a mais pelo valor principal. Então, eu tenho 0,10 ou 10% ao ano. Isso é uma taxa de juros simples. A taxa de juros compostos, né, como vocês já sabem, aí é sempre juro sobre juro. Então, ali tem um exemplo dos mesmos R$1.000 para serem pagos ao final de 3 anos, a juros de 10% ao ano. Então, eu tenho no primeiro ano 1.000, 10% de 1.000, 100. Então, no final do ano, 1.100. Então, o próximo juros que vai ser calculado já não vai mais ser em cima do 1.000. Vai ser em cima de 1.100. Então, por isso, os novos juros é 110. Que dá 1.210 no final, que vai ser a base de cálculo do último ano. Então, isso que se chama juros compostos, né? Que é juros sobre juros. Que, como a gente costuma dizer, quando a gente aplica um dinheiro, a gente ganha juros simples. Quando vai pagar, paga juros compostos. E aí, só mais algum detalhezinho, que isso aqui era mais para relembrar, eu não vou me deter nesses aspectos. Juros nominais, porque às vezes a gente se engana, né? Ou é enganado em algumas situações. Como, por exemplo, diz ali, juros nominais, pagamento de juros antecipados. Por que pagamento de juros antecipados? Se eu vou pegar R$10.000 emprestado a uma taxa de juros de 10% ao ano, o correto seria tirar, né, os R$1.000, no caso, que vai ser os juros, e depois calcular os 10% sobre o valor. Mas, na prática, a gente sabe que o que é feito não é isso, né? O que se faz? Cobra 10% adiantado e a gente só recebe os 9.000. Então, se 1.000 é os juros, 1.000 sobre o valor que eu estou pegando, que é 9.000, dá 11,11% e não 10%, como é o anunciado, né? Então, isso é uma coisa bem comum. Depois, pagamento de juros sobre o total e não sobre o saldo devedor. Ou seja, ali eu tenho uma outra situação. R$10.000 em 10 meses a 2% ao mês. Aí já chegam direto e diz que a prestação é de 1.200. Isso não é real. Por quê? Porque eu vou pagando valores. Então, eu teria que, cada valor que eu estou pagando, eu teria que estar abatendo. Então, se a gente vai fazer o cálculo real, né, se a prestação fosse de 1.200, na verdade, o juro seria de 13,5% e não de 2% ao mês. A taxa para a parcela correta seria 1.113,30. Tá? Aqui, tá, pessoal, tem um exemplo de como se faz o cálculo, né, como é que se acha a taxa de juros, que é uma interpolação. É bem simples, é só seguir como está aqui no exemplo. Mais adiante, nos outros exemplos eu vou mostrar para vocês, e até mesmo nas tarefas, que muitas vezes vocês não precisam chegar até a taxa de juros, né? Aqui eu quis mostrar isso para vocês poderem entender que a taxa de juros era de 13,5%. E outra coisa, para a gente fazer a interpolação, a gente tem que chutar a taxa de juros. Claro, eu sempre vou acabar usando como referência, para não chutar valores assim muito distantes, alguma informação que tem no meu problema. Por exemplo, ali no caso está falando que os 10.000 são em 2% ao mês. Então, aí o que eu fiz? Eu já calculei um valor a 2% e um a 4%. Né? Por que eu peguei o de 4% e não peguei de 1%, por exemplo? Eu olho a diferença que tem ali no final. Né? Aqui eu acho que vocês se deram conta que eu já usei a tabela direto. Né? Até porque a gente faz toda aquela demonstração de como que se calcula os valores, mas se já existe uma tabela pronta, a gente não precisa ficar fazendo o cálculo. A gente usa os dados da tabela, que é mais simples. Então, eu tenho ali 10.000 a 10% em 10 anos. Substituindo o valorzinho que tem na tabela, ou seja, eu tenho uma parcela, né, que é de 1.200, e eu quero encontrar um valor presente.
Aí eu achei com esse valor 10.779,60. O meu valor é 10.000. Então, quando eu quero achar qual é a taxa de juros, eu tenho que achar o valor mais próximo do 10.000. Né? Então, ali eu tenho menos 779. Então, o que eu penso? Como aqueles 10.779 são maiores que o 10.000, para eu zerar ele, ou seja, transformar ele em 10.000, eu tenho que diminuir esse valor. E eu não sei se vocês já se deram conta, até ao longo dos exemplos, que olhando na tabela, aqueles coeficientes que a gente tem, quanto maiores são as taxas de juros, eles vão diminuindo. E quando eu diminuo as taxas de juros, aqueles coeficientes aumentam. Isso realmente acontece. Então, por exemplo, como ali eu quero diminuir o valor para me aproximar dos 10.000, eu sei que a taxa de juros é maior que 2. Eu não sei qual que ela é ainda, mas eu sei que ela vai ser maior do que 2. Aí eu peguei, botei 4%. Aí o 4% deu o contrário, deu um valor abaixo de 10.000. E a minha intenção é deixar ele igual aos 10.000. Então, para eu deixar o 9.733 igual ao 10.000, eu tenho que aumentar esse valor. Se eu aumentar esse valor, é porque a taxa de juros é menor do que 4. Com isso, eu consigo deduzir que a taxa está entre 2% e 4%. Claro, aí eu peguei e fiz o cálculo, aí deu para achar que a taxa é de 13,5%. Tá? Então, essa que é a lógica da interpolação. Vou repetir, né? E depois nos exemplos eu vou falar novamente. Vocês, na verdade, não precisam me calcular a taxa. Só por esses valorezinhos finais, às vezes, para uma resposta já é o suficiente. Né? Eu pego duas taxas diferentes e consigo ver que aquele valor está entre elas. Tá? Bom, então ali calculando deu 13,5. Então, só para mostrar que aquele valor de 1.200 não é 2% ao mês. Se for 1.200, é 13,5. Mais uma vez, somos enganados. O fluxo de caixa é fazer esse esqueminha, né? Que, principalmente nesses exercícios iniciais, e depois na segunda semana de aula, é interessante vocês fazerem esse esquema, um desenho, porque eu acho que fica melhor da gente se localizar. Então, a linha horizontal é a linha do tempo que eu estou estudando, que pode ser meses, anos, semestres. As flechinhas para cima é sempre dinheiro entrando, são as receitas. E as flechinhas para baixo são as despesas. Símbolos, né? Aqui só, então, como a gente falou, é bem o inicial. O I é a taxa de juros. Então, eu posso ter exemplos, né? 12% ao ano, então por isso que é AA, né? 6% ao mês, 2% ao semestre, 0,02 ao dia. N é o número de períodos, P é o valor presente, F é o valor futuro e U é a série, né? É o valor dos pagamentos ou dos recebimentos. Aqui eu até não coloquei o G, que depois, mais adiante, vocês vão ver. G é a série gradiente, né? É aquele que não é uniforme. O U é o uniforme. Os valores são sempre todos iguais. E o G não. O G é aquela parte que vai aumentando. Bom, então, cálculos dos juros compostos. Eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, tá, gente? Porque para a gente, eu acho que se fixar no que tem mais adiante e é o que é mais importante, vamos dizer assim. Então, como eu tinha dito para vocês, essa parte aqui é a da dedução. Tá? Então, eu vou só falar aqui nesse primeiro, depois nos outros, aí eu não vou falar mais. Então, diz assim, ó, cálculo do valor futuro para um pagamento único. Então, eu tenho ali, claro que é tudo genérico, que é para montar uma fórmula. Então, eu tenho assim, vou subir um pouquinho aqui. Então, diz assim, ali no período 1, o que eu tenho? O P, tá, que é o meu valor presente. Aí, como tem juros, eu tenho o valor vezes os juros. Como é juros compostos, no final do período eu vou ter o valor inicial, que é o P, mais a parcela dos juros,
que é o I vezes o P. Então, fica aquele resuminho ali. Valor presente é igual, entre parênteses, 1 mais I. Aí, no segundo ano, aí começa a repetir. Por isso que fica juros sobre juros. Então, num final de N períodos, se eu tenho um valor presente, se eu tenho um valor hoje, e eu quero saber ele daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a fórmula de cálculo, eu posso calcular, é sempre essa. Valor futuro, o F é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais a taxa de juros, né, que eu estiver querendo saber, elevado no número de períodos que eu quero. Tá? E sempre é importante que essa taxa de juros e o período, eles têm que estar no mesmo tempo, tá, gente? Por exemplo, se eu dou uma taxa de juros ao ano, ou ao semestre, por exemplo, e faço uma pergunta ao ano, aí vocês têm que adequar o período. Né? Ela está ao semestre, então eu vou ter que colocar 2 semestres para ter 1 ano. Tá? Eu sempre tenho que deixar no mesmo tempo, senão não vai estar correto. Então, ali tem um exemplo. Todos esses iniciais eu fiz pelo cálculo e pela tabela, para vocês verem que tem uma pequena diferença. Mas a gente sempre vai usar a tabela. Então, diz assim, uma empresa faz um empréstimo de R$1 milhão para serem pagos em 5 anos a 10% ao ano. Então, está tudo no mesmo tempo. Qual o valor final do empréstimo? Né? Bem simplesinho. Ou eu faço pelo cálculo, está ali 1 milhão, que multiplica 1 mais o 0,10 na 5, vou ter a resposta. Ou eu vou lá na tabela e procuro o valor na tabela. Na tabelinha, eu coloquei para vocês uma folhinha, né, explicativa de como que se encontra o valor. Acho que vocês aprenderam, né, pessoal? É bem simples. Então, ali no caso desse F, que eu quero encontrar F, tem um valor presente. Então, sempre na tabela vai aparecer assim. Está ali, ó, de P para F, que significa assim, eu tenho um P, quero encontrar o F. Tá? Sempre o que está na frente é o que eu tenho. E aí o que está lá no fim é o que eu quero encontrar. Então, tenho P, quero encontrar F. Depois, valor atual para pagamento único. Aí é o contrário. Aí é fazer o processo inverso. Eu conheço um valor lá na frente e queria saber quanto que ele é hoje. Pode ser uma situação assim, ó, por exemplo. Daqui a 1 ano, eu precisaria ter, na minha conta, numa poupança, eu precisaria ter R$10 mil para fazer uma compra. Então, quanto que hoje eu precisaria colocar no banco, por exemplo, para ter esse valor daqui a 1 ano, para daqui a 1 ano ter R$10 mil? Claro, aqui taxa de juros, aí eu tenho que botar qual a taxa de juros. Tá? Então, eu já conheço o valor lá da frente, eu quero saber quanto que é hoje. Esses cálculos, eles são bem interessantes, agora fugindo um pouquinho aqui dessa disciplina em si, até para investimentos para a gente, né? Por exemplo, vocês podem pensar assim, a gente sabe que hoje em dia está cada vez mais complicado a questão de aposentadoria, como é que vai ser os nossos rendimentos lá no futuro. Então, eu posso fazer uma questão, por exemplo, quando eu tiver 60 anos de idade, ou 65, eu quero sacar como um complemento de renda, né, ou como um complemento de aposentadoria, por exemplo. Então, quando eu tiver 65 anos de idade, eu quero sacar R$2 mil mensais, por 10 anos, por exemplo. Claro que como nós temos a questão dos juros e até mesmo da inflação, talvez quando eu tiver 65 anos, o que eu estou me referindo a R$2 mil lá é a ideia que eu tenho dele hoje. Mas isso, o próprio juros é quem vai corrigir. Então, eu digo assim, que lá na frente eu quero começar a sacar R$2 mil durante 10 anos. Quanto que eu tenho que depositar hoje para poder ter esse valor lá na frente? Tá? Então, aí, claro, aí vai depender da idade de cada um, que vai ser o intervalo de tempo, né? O 65, se a pessoa tem 40, se ela tem 30.
Então, esse vai ser o N e é a taxa de juros do que eu for aplicar. Se eu vou aplicar na poupança, se eu vou aplicar no fundo de renda fixa, aí eu coloco a taxa de juros. É bem legal isso, para a gente já pensar no nosso futuro, né? Então, aí eu já tenho uma ideia lá na frente. Ou seja, eu projeto lá na frente e volto para hoje. Quanto que eu tenho que começar a depositar? Bom, vamos adiante. Então, aqui tem o exemplo, né, desse que é, eu tenho um valor futuro e quero encontrar o valor presente. Então, uma empresa estima que sua linha de acabamento deve ser substituída daqui a 10 anos. O valor esperado de reposição da maquinaria é de R$500 mil. Deseja-se saber qual a soma de dinheiro que se deveria investir hoje para que no final do 10º ano houvesse condição de substituir o equipamento. O dinheiro vai ser aplicado a uma taxa de 6% ao ano, até semelhante a esse exemplo que eu havia dito para vocês. Então é isso, né? Eu tenho o valor lá na frente, de 500 mil, a uma taxa de 6% ao ano, eu quero saber quanto que hoje eu deveria ter que investir. Então eu tenho um F, eu quero encontrar o P. Eu estou lá no futuro, quero encontrar um valor hoje. Posso fazer o cálculo ou posso ir na tabela, que é mais rápido. Então, dá 279 com 200. Depois, o outro, aí são com parcelas, né? Que é a chamada série uniforme, que é representado por U. Então, ali tem a dedução, tá, pessoal? Que, como a gente disse, é só para conhecimento de vocês, a gente vai sempre usar a tabela. Então, esse exemplo aqui é, eu tenho um valor futuro e eu quero encontrá-lo em parcelas. Tá? Então, não, desculpem, o contrário. Eu tenho uma série de pagamentos e quero saber qual é o valor futuro. Então, na tabela, eu tenho U, quero encontrar o F. Exemplo. Deseja-se, ao final de 5 anos, adquirir um novo complexo industrial, cujo valor estimado é de R$1 milhão. Sabendo-se que poderão ser retirados anualmente dos lucros R$100 mil, quanto deverá ser tomado emprestado no futuro se a taxa de juros no mercado é de 10% ao ano? Então, eu tenho o valor das parcelas, ou seja, eu posso tirar 100 mil por mês, né? Desculpem, por ano, e aí eu tenho que fazer, para poder fazer esse investimento, eu preciso de 1 milhão lá no final. Então, eu quero ver se eu ainda vou precisar colocar alguma coisa em cima. Então, a primeira coisa que eu fiz foi transformar aquele U num F. Tá? Então, eu achei que lá na frente, no final de 5 anos, sacando todo ano, sacando ou poupando, né, no caso, poupando 100 mil por ano, eu vou ter 610.500. Aí é só calcular a diferença. Então, eu vou precisar fazer um empréstimo de 389.500. Tá? Depois, aí sim, eu tenho o valor das parcelas, né? Tenho um valor futuro e quero encontrar o valor das parcelas. Então, suponha que uma empresa, o exemplo, esteja preocupada com o desenvolvimento de um novo produto que espera colocar no mercado no fim de 1 ano. Estima-se que os custos de propaganda, distribuição, etc., importarão num investimento em volta de R$200 mil. Para que não haja problema na época de lançamento em relação ao capital necessário, a empresa resolveu separar de sua receita mensal a quantia de dinheiro necessária para que, aplicando mensalmente a juros de 1% ao mês, acumulasse no final do ano o investimento previsto. Qual deverá ser, portanto, essa quantia? Então, lá no final do ano, eu preciso de 200 mil. Então, quanto que eu devo poupar, né, por mês a uma taxa de juros de 1%? Deu 15.770. Acho que é bem tranquilo até aqui, né? Depois, cálculo do valor atual
para a série. Então, nesse caso aqui, eu tenho as parcelas e quero saber quanto que seria hoje, né? Esse é o clássico exemplo de quando a gente quer antecipar um pagamento, né? Por exemplo, a gente faz uma prestação e aí, de repente, num dado momento, eu quero antecipar esse valor e pagar todo de uma vez. Então, aí tem que ser reduzidos os juros, né? Então, nós temos ali. Tem-se uma dívida com um banco que será paga em 60 vezes iguais e mensais, de R$1.000. Se no final do terceiro ano, ou seja, 36º pagamento, se quisesse quitar a dívida, quanto deveria ser pago naquele momento se a taxa de juros do empréstimo era de 1% ao mês? Então, vocês vejam que a pergunta foi no final do terceiro ano e a taxa de juros está em meses. Por isso que aí a gente coloca o tempo, né, em meses para poder ter essa referência, né? Então, eu tenho lá a 36ª parcela. Tá? Então, no final, ali que é o 36º pagamento, eu quero antecipar os que estão faltando. Porque o meu número de pagamento era de 60, mas eu já paguei até o 35. Então, qual é a diferença de tempo para lá? Né? Eu vou ter que pagar o 36, o 37, o 38, até a parcela 60. Dá 24 meses. Então, R$1.000, o N vai ser 24, né? 24 meses, no caso, e a taxa de juros é de 1% ao mês. Então, hoje, esse valor de parcelas equivaleria a 21.243. Então, isso é uma referência para eu fazer de proposta, né? Olha, a minha dívida é em 60 vezes, mas eu quero quitar ela toda agora. O valor justo seria esse, 21.243, que aí retira aqueles juros lá da frente. Eu trago eles para hoje. Depois, eu tenho o valor presente e quero encontrar as parcelas. Tá? Então, eu tenho um P, eu quero encontrar o U. Existe um interesse em comprar uma máquina que custa R$50.000 à vista. Sabendo-se que a taxa de juros de mercado é de 12% ao ano, qual a quantia a propor ao vendedor para pagá-la em 10 prestações iguais? Então, esse é bem simples, né? O 50, que é o valor hoje, aí vou lá na tabelinha, procuro do valor presente para o valor uniforme, que é o U, então eu deveria pagar 8.849 em 10 vezes. Aí aqui é aquele da série gradiente, né? Porque esse U é sempre uma série uniforme, o valor é sempre igual, mas nem sempre os valores são iguais. Então aí chama-se gradiente, é esse que vai alterando. Na tabela vocês têm, né, também uma parte que é só para o gradiente. Então aqui tem toda a dedução de como vai se calcular o gradiente, que a gente não vai calcular, nós vamos usar sempre na tabela. Então, eu tenho ali, eu tenho um gradiente, posso encontrar o valor futuro. Tá? Eu tenho o gradiente, posso achar ele em U, como um valor uniforme. Da mesma forma que os demais, eu posso fazer. Então, aqui, quero chegar no exemplo. Aqui. Dado um caminhão cujos custos mensais iniciais de manutenção de R$1.000 são acrescidos de 300 mensalmente, qual será o custo mensal equivalente no decorrer do ano, utilizando-se uma taxa de juros de 0,5% ao mês? Então, o 1.000 eu sei que é fixo. Né? Sempre eu vou ter 1.000, mas a cada mês que vai passando, vai acrescendo R$300. Então, o que eu vou encontrar? Esse U, eu vou achar qual é o valor dele, desculpem, o G, né? Eu vou achar qual é o correspondente dele em U. Então, eu vou lá na tabelinha, tenho o gradiente, quero encontrar o U, que é a parcela uniforme. Aí encontrei que é 1.632. Só que eu já tenho 1.000, né? Esse 1.632 é o equivalente aos 300. Então, o meu custo mensal, se eu quisesse saber um valor uniforme, né, sempre o mesmo, é 2.632.
Bom, então essa é a primeira parte. Tá? Até depois, as tarefas, aquela primeira tarefa é toda com base nisso. Né? São vários itens que tem ali, mas para explorar essas questões do uso da tabela. E é sempre bom, como eu disse, fazer o gráfico, né? Senão a gente acaba se perdendo. Depois, no item 2, nós temos métodos para comparar as alternativas. Tá? Tem alguns detalhes aqui, tá, pessoal? Que nós temos o método do custo anual, o do valor presente, o da taxa de retorno e o da taxa de retorno incremental. Aí, ou é pedido para se fazer qualquer um deles, vocês vão encontrar a resposta. Aqui, para efeito de aula e de tarefa, a gente acaba pedindo que vocês façam cada um de um jeito para a gente treinar. Né? Mas todos eles vão chegar a, não o resultado em termos de número, vamos dizer assim, mas qual a melhor alternativa. Só que tem situações em que eu posso ter tempos diferentes. Né? Então, eu vou ler essa partezinha aqui que diz assim para vocês. Bom, bem do início aqui, essa vai ser do início. Tá. Qualquer metodologia a ser adotada no processo de análise necessariamente inclui valor e a época dos pagamentos para cada uma das alternativas, a taxa de retorno mínima e o prazo durante o qual eu vou tomar a decisão, que é o que se chama de horizonte de planejamento. Só que existe, às vezes, alguns problemas, como, por exemplo, ter que tomar decisões e os prazos não serem os mesmos. Então, aí, o que a gente vai fazer? Né? Então, aí tem 3 soluções. Ou eu vou supor que ela vai se repetir ao longo do tempo, né? Ou seja, que todas as informações que eu estiver fazendo ao longo do tempo, elas se repetem. Ou eu calculo o mínimo múltiplo comum, né, desse tempo, ou eu vou ter que fazer, né, que é o mais complexo, é fazer um outro tempo diferente e adequar as alternativas àqueles. Bom, então nós temos o primeiro, é o método do custo anual. O que é método do custo anual? Eu transformo tudo em custo anual, porque senão eu não tenho como decidir. Vou ver se me faço entender melhor. Vou olhar aqui para esse exemplo. Né? Então, diz assim, o primeiro exemplo é com o mesmo tempo, com as vidas econômicas iguais. Então, eu tenho 3 alternativas. Alternativa A, alternativa B e alternativa C. Aí eu vou ler o que diz cada uma delas. Na A diz assim, envolve despesas anuais de 10 mil e não tem nenhum investimento inicial. Tudo bem. A B, tem despesas anuais de 5 mil, um investimento inicial de 15 mil e não tem valor residual. A C, tem despesas anuais de 4 mil, um investimento inicial de 20 mil e um valor residual de 2 mil. Quando a gente fala em valor residual, esse é como se fosse um valor de revenda, por exemplo. Essas 3 alternativas, elas são bem genéricas, eu não sei do que se trata. Mas vamos supor que fosse para comprar uma máquina. Então, a alternativa A diz assim, que eu vou comprar essa máquina e vou ter despesas de 10 mil iniciais. Anuais, desculpem, ponto final. Aí o tempo, né, que está dito lá no final, é de 10 anos e a taxa de 10% ao ano. Então, eu vou pagar 10 mil em 10 anos. A outra diz que eu vou ter despesas de 5 mil, mas eu vou desembolsar 15 mil à vista. E não tenho nenhum valor de revenda. E a C diz que eu vou pagar 4 mil por ano, tenho que desembolsar 20 mil à vista, mas lá no final de 10 anos eu tenho um valor de revenda. Ou seja, eu poderia vender essa máquina por 2 mil reais. Então, seria uma entrada. Se eu só olhar essas 3 combinações, assim, fica difícil decidir qual delas é a melhor. Então, eu vou deixar todas elas de uma mesma forma para que eu possa ver qual é a melhor. Então, como é método do custo anual, a primeira já está resolvido. Né? Tem um custo anual de 10 mil. Essa é a alternativa A. A B. A B eu tenho um custo anual de 5 mil,
Mas eu tenho que desembolsar hoje 15 mil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver quanto que equivale 15 mil hoje à vista em parcelas durante 10 anos. Então, eu estou pegando o P e estou transformando ele em U. Então, em 10 anos a 10%, esses 15 mil são 2.441. Então, na alternativa B, agora sim eu posso enxergar. Eu tenho um custo anual de 7.441,25. Na alternativa C, o que vai ter de diferente é o valor residual. O valor residual, a gente costuma chamar ele de L. É como ele aparece em todas as bibliografias. Mas na tabela, eu vou relacionar ele com o F. Por quê? Porque o valor de revenda ele sempre vai estar lá na frente, é no futuro. Então, ele é meu F. Ele só está como negativo porque, na verdade, ele é uma receita. E as outras coisas que eu tenho são custos. Então, os outros são custos. Isso é uma receita que está entrando, por isso que está como valor negativo, né? Eu estou abatendo do meu custo. Então, na alternativa C, eu tenho um custo anual de 4 mil, tenho um investimento de 20 mil, que aí eu vou transformar ele no U, vai ficar 3.255, e um valor de revenda que é um F, é lá no futuro, que é o F, vou encontrar o U. Está negativo, como eu disse para vocês, porque é um valor de revenda. Então, vai ficar 7.129. Agora sim, agora eu tenho como tomar uma posição. A melhor alternativa é a C, porque tem o menor custo. Acho que esse é bem claro, né, gente? Então, esse é um método. Aquela primeira parte da matéria, que é a unidade 1, ali são os conceitos iniciais. Ali é bem mais para a gente praticar tabela, né? Tabelinha, vai na frente, acha o F, acha o P, acha a parcela, paga no meio, paga no final. Esse aqui, sim, esse aqui já é os métodos. O cálculo é o que a gente já aprendeu até aí. Tá? Depois tem um outro exemplo, o exemplo 2. Diz assim, tudo pelo valor do custo anual, o método do custo anual. Uma companhia deseja mecanizar uma operação de movimentação de materiais em seu almoxarifado. Atualmente, esta operação está sendo realizada manualmente por uma equipe de operários. Os custos anuais devidos aos salários da mão de obra e às despesas relacionadas com esses salários, tais como pagamentos de horas extras, previdência social, seguro contra acidentes, férias, etc., são de R$6.000. A mecanização dessa operação será obtida por um equipamento de movimentação de materiais, cujo valor é de R$20.000. Com esta mecanização, espera-se reduzir o custo de mão de obra para R$2.000 ao ano. As despesas anuais estimadas para operar o equipamento são energia, R$500, manutenção, R$1.500, taxa de seguro e outros gastos, R$500. O equipamento que tem uma vida econômica de 10 anos terá um valor de revenda de R$2.000. Se a taxa mínima de atratividade é de 1% ao ano, será vantajosa a mecanização? Então, eu tenho duas alternativas, né? Mecanizar ou não mecanizar. A primeira situação, então, seria de não mecanizar. Eu tenho o custo com os funcionários, que é de R$6.000 anuais. Se eu escolher a outra alternativa, então, eu tenho que deixar todos no mesmo tempo para poder chegar a uma conclusão. Então, eu tenho o valor de compra da máquina, que é de R$20.000. Então, eu vou transformar ele em U. Né? Então, fica 2.111. Já tenho as despesas de operação da máquina, que é 4.500 por ano. Mais um possível valor de revenda lá no final, que aí eu vou transformar em U, que dá 191. Então, fica um custo anual de 6.420,44. Então, a alternativa 1 seria a mais econômica. Tá? É a que tem o menor custo. Bom, esses aqui têm o mesmo tempo. O exemplo B, aí é com tempos diferentes. Eu tenho alternativas, mas os tempos não são os mesmos. Então, exemplo 1.
serão comparadas 3 alternativas. A envolve despesas anuais de 10 mil, sem investimento inicial, com uma vida de 5 anos. B tem despesas anuais de 5 mil, um investimento inicial de 15 mil, sem valor residual, com uma vida de 10 anos. E o C tem despesas anuais de 4 mil, um investimento inicial de 20 mil e um valor residual de 2 mil, com vida de 15 anos. Então, aqui é um daqueles casos que ele falou antes, né? Aqui eu calculei um MMC. Eu vou supor, né, que estes custos eles poderiam se repetir em ciclos. No caso, como eu tenho 5, 10 e 15, seriam 30 anos para eu poder colocar todos numa mesma dimensão. Então, o primeiro, como é 10% ao ano, então é 10% ao ano. Em 5 anos, em 10, em 15, em 20, em 25 e em 30. A alternativa B, como é de... o primeiro era de 5 anos, a outra é de 10 anos, então ele vai se repetir 3 vezes. Né? Eu suporia que esse ciclo vai se repetir 3 vezes. Então, eu tenho de 0 a 10, de 10 a 20 e de 20 a 30. Mas, como tudo é custo anual, né, em termos de cálculo não vai fazer muita diferença. Então, eu tenho despesas de 5 mil anuais e um valor presente de 15 mil. Então, eu vou transformar esse valor presente no custo anual. Então, ficou 7.441,25. O outro, eu tenho, além do custo anual, do valor inicial, eu tenho um valor de revenda lá na frente, que é de R$2.000. Como eu tenho os ciclos ali, né, que é de 15 anos, então eu tenho 4.000 é o custo anual. O 20.000 é o valor presente que eu vou transformar em U. E o 2.000 é o F que eu vou transformar em U. Está negativo porque é um valor de revenda. Deu 6.566,46. Então, a alternativa de menor custo é a alternativa C. Depois tem um outro exemplo. Uma companhia de transportes possui uma frota de caminhonetes que utiliza no transporte de pequenas cargas. Esta companhia está trabalhando durante 10 anos e atualmente possui dados bastante precisos sobre os custos operacionais das suas caminhonetes. A análise dos custos operacionais mostra um crescimento acentuado dos custos de manutenção, à medida que as caminhonetes são utilizadas. Os dados registrados permitiram estabelecer uma tendência média desses custos, mostrando que, em média, o custo de manutenção no primeiro ano é de 1.000, no segundo ano de 1.200, no terceiro de 1.400, ou seja, aumenta 200 por ano de serviço. Então, esse é o gradiente. A companhia deseja comparar os custos anuais equivalentes para uma caminhonete de 7 anos de serviço e outra de 10 anos, a fim de estabelecer uma política de substituição das mesmas. Como os demais custos praticamente independem da vida útil das caminhonetes, a comparação será feita baseando-se nos custos de manutenção, no valor de compra e no valor de revenda. Como a frota é padronizada, a companhia está em condições de conhecer esses valores. Cada caminhonete custa... E o valor de revenda delas, para 7 anos é 6.000, para 10 anos é 4.000. A taxa mínima é de 8% ao ano. Então, eu calculo ali para 7 anos de serviço. Tem o valor presente, que é o custo inicial dela, transformo em U. Tem um custo anual dado de 1.000. Tem aquela parte do gradiente, que é o 200, vou transformar em U também. E tem um valor de revenda. Então, com 7 anos de serviço, ficou $8.549 com 12 centavos. E com 10 anos de serviço, aí eu vou fazer a mesma coisa. Tem o valor de compra, só que agora é para 10, né? Muda o N. Vou achar o equivalente U. Tem o custo anual dado, que é de 1.000. Tem o gradiente, que é de 200, só que agora em 10 anos. E tem o valor de revenda, que é de 4.000. Então, deu $7.459,34. Então, a caminhonete... seria melhor trocar de 10 em 10 anos. Né? É a que tem o menor custo. Bom, o outro
É uma outra forma de calcular, tá, gente? Todas é para poder fazer as comparações. O outro, aí eu vou transformar tudo em P. Esse primeiro eu transformo tudo em U. O segundo é o chamado método do valor presente. Então, aí eu vou transformar tudo em U. Esses anteriores que a gente fez, se eu quisesse fazer pelo método do valor presente, eu poderia fazer também. Ao invés de transformar em U, eu vou transformar tudo em P. Esse é o objetivo, é deixar tudo num mesmo tempo para que eu possa enxergar. Tá? Bom, vou tentar acelerar um pouquinho aqui, que eu acho que depois com as taxas de juros é que talvez de retorno seja um pouquinho mais complicado. Mas só um pouquinho. Então, alternativas com vidas econômicas iguais. A envolve despesas anuais de 10 mil. B, anuais de 5 mil, investimento inicial de 15, não tem valor residual. E o C é 4 mil, investimento de 20 e valor residual de 2. Taxa de 10% ao ano, serviço 10 anos. Então, eu vou transformar todos eles em P. Ó. A letra A, eu só tinha o U, vou transformar em P. Então, ficou 61.446. A B, eu tenho um P já, que é de 15 mil, e vou transformar aquele outro que é anual em P, que é o 5 mil. Então, ficou 45.723. A C tem o 20 mil, tem o U, que eu vou transformar em P, e tem o valor de revenda, que é um valor futuro, que eu vou transformar em P. Então, eu tenho 20 mil, o 4 mil, que é o custo anual, vou transformar em P, e o 2 mil, que é o valor futuro, lá o valor de revenda, que eu vou transformar em P. Deu 43.809. Então, destas aqui, a melhor alternativa é a alternativa C. Se tiverem tempos diferentes, aí é a mesma coisa. Eu vou fazer com MMC. Então, aqui eu tenho alternativa A, custo inicial de 50 mil por 20 anos, valor de revenda de 10 mil, custo de 9 mil. Alternativa B, valor inicial de 120 por 40 anos, valor residual de 20 mil e despesas anuais de 6 mil. O MMC entre 20 e 40 é 40. Então, aí a gente faz um esqueminha aqui do gráfico para poder enxergar melhor. Vocês vejam, tá, pessoal, que lá, quando era no custo anual, é mais fácil de fazer, quando o tempo é diferente. Porque aí a gente só supõe que ele se repete, mas como é o ano, eu não preciso fazer nada além disso. Esse aqui, como eu quero trazer tudo para hoje, para o zero, aí eu tenho que fazer esse esqueminha para poder enxergar. Que, por exemplo, aqui, ó, de 0 a 20, eu tenho um valor inicial de 50 mil, despesas anuais de 9 e valor de revenda de 10. Tudo isso aqui se repete nos próximos 20 anos. Só que eu quero trazer tudo para hoje, para o zero. Então, por isso que eu tenho 50 mil. Esse 9... Bom, o 9 mil, como ele se prolonga pelos 40 anos, ó, eu nem coloquei 20, eu coloquei 40, mas eu poderia botar duas vezes. Poderia botar 9 mil aqui com 20, só que aí depois eu teria que botar ele novamente, com mais 20. Já botei aqui com 40, porque ele se repete todo o tempo. Menos o 10 mil de 20 para cá. Aí eu tenho que repetir esse ciclo aqui, ó. 50 mil em 20 anos, e os 10 mil trago para cá também em 40. Os 10 mil já foi. Tá certo. Tá de 40 para cá. Então, eu vou achar o valor presente de 165 mil. A alternativa B já é em 20 anos. Então, em 40 anos, desculpem. Então, eu vou trazer tudo para o tempo de hoje. Aí eu posso comparar uma com a outra. Ó. A alternativa A é a de menor custo. Tá? Posso fazer pelo valor presente ou posso fazer pelo custo anual. Pessoal, esse aqui eu vou passar porque é igual, tá? Só para a gente poder avançar mais um pouquinho. Transformando tudo em valor presente. Método da taxa de retorno. Repito, é um outro método. Eu posso calcular por qualquer um deles. Então, esse método da taxa de retorno é assim, eu estou fazendo um investimento hoje.
E no futuro eu vou ter ou gastos, né, ou desembolsos, ou vou ter receitas. Então eu quero saber qual é a taxa de juros que vai me pagar esse investimento que eu estou fazendo hoje. Então eu vou trazer ele para a equivalência no tempo de hoje. Então eu tenho aqui, ó, exemplo. Para um período de 7 anos, a data zero é colocada em janeiro do primeiro ano, quando um investidor comprou uma propriedade para aluguel por 9.950. Como esse investidor gastou 950 imediatamente para vários melhoramentos na propriedade, o custo inicial foi de 10.900, que é o que eu tenho aqui, ó. Então, no ano zero, não tem nenhuma receita, não aluguei ainda, né? No tempo zero, né? Agora. E desembolsei 10.900. Então, líquido, 10.900. Depois veio o aluguel. Tá? Então, aqui eu tenho as receitas, ó. 1.800, 1.800 e no último ano foi 1.700. Isso aqui eu fui recebendo de aluguel. Mas também tiveram despesas, tá? Que foram aqui de 800, 550, mais a comissão, né, depois ali, ó, no fim do mês de dezembro do 7º ano, a propriedade foi vendida por 22 mil. Mais a comissão de 5% do corretor, que foi de 1.100. Restando uma receita líquida de 20.900. Então, eu tenho aqui, ó, 22 mil foi por quanto ela foi vendida, menos a comissão, que teve que pagar para o corretor, então entrou uma receita de 29.900. Então, eu vou trabalhar só com isso aqui, ó, só com as receitas. Então, aí aqui foi feito um esqueminha, ó. Eu tenho um desembolso de 10.900 hoje, eu quero saber qual é a que taxa de juros eu vou conseguir ter o retorno desses 10.900. Claro, aqui eles estão todos em tempos diferentes, ó. Então, aqui primeiro eu montei. 1.000 está no tempo 1, né, que é o primeiro ano, 1.250 no 2, 1.230 no 3, tudo é F para P, né? Em relação a esse aqui, ele é um F. Ó. Eu tenho esse, quero encontrar o P. Estou trazendo todos eles para o tempo presente. Ok? Tá. Então, aqui, agora, vou calcular a taxa de retorno. Então, diz assim, ó, por tentativa, escolhe-se uma taxa de retorno. Suponha-se que foi escolhida a taxa mínima de 15% ao ano. Sempre a gente vai ter alguma referência, tá, gente? Senão, como eu disse para vocês, aqui até não coloquei, mas senão fica meio difícil a gente chutar assim uma taxa. Então, aqui foi todos esses dados foram substituindo por uma taxa de 15%. Então, o que eu encontrei? Ó, esse valor em negrito. Menos 2.153, ou seja, deu 13.053. Essa é a diferença. Como eu tenho que aproximar esse valor de 10.900, eu tenho que baixar esse valor aqui. Para baixar esse valor, eu sei que na tabela as taxas de juros são maiores, então eu vou ter que usar uma taxa maior que 15%. Aí aqui fez tudo a mesma coisa com uma taxa de 20%. Aí aqui a diferença foi agora o contrário. 10.900 é onde eu queria chegar, ficou 10.294. Então, na verdade, para chegar em 10.900, eu tenho que aumentar um pouquinho esse valor. Para aumentar esse valor, eu sei que a taxa de juros é menor que 20%, mas não é muito menor, porque agora ele já está mais próximo. Tá? Então, se eu não precisasse dar uma resposta exata, só olhando por esses valores eu já diria que a taxa de juros é entre 15 e 20, mas ela está mais perto de 20 do que de 15 por causa dessas diferenças. Mas aqui, por interpolação, nós calculamos a taxa. Deu 18,9, ou seja, quase 19% de taxa de retorno. Tá? Bom, vamos adiante. Depois tem a taxa de retorno incremental. Aí é quando eu tenho várias alternativas. E aí aqui diz o que eu tenho que fazer primeiro, né? Primeiro eu tenho que ordenar as alternativas em ordem crescentes, determinar a taxa de retorno, tá? Sempre
colocando a de menor investimento primeiro, para poder comparar com a que vem a seguir. Vou ir aqui para um exemplo que vai ser melhor. Tá. Então, diz aqui, ó, exemplo. Outro detalhezinho antes de falar no exemplo. Nesses casos que tem taxa de retorno e taxa de retorno incremental, é assim, se disser que eu sou obrigada a fazer aquilo, ou seja, eu tenho que comprar máquina, não tem como não comprar, tenho que trocar a fiação elétrica, não tem como, não existe alternativa de não trocar. Então, eu ordeno do menor investimento até o maior, em ordem crescente. E já trabalho com a ideia que o menor é aceito. Por isso que a gente diz, eu já aceito de menor gasto como um mal menor. Mas aí eu vou ver se tem outras possibilidades melhores. Se não diz que é obrigatório, aí eu vou olhar todos, eu não vou nem partir da ideia que o primeiro eu aceito. Tá? Então, esse exemplo aqui, ó. A compra de uma máquina está sendo estudada para um serviço de duração de 6 anos. A compra da máquina é obrigatória. Então, não existe a possibilidade de não comprar a máquina. Então, eu tenho 2 alternativas de máquina. A máquina 1 tem um custo inicial de 4.500. E já tem aqui o esqueminha. Vamos olhando aqui pelo esqueminha. Tem um custo inicial de 4.500. Tem um valor de revenda nulo no final, ou seja, não tem como eu vendê-la. E a máquina ainda tem os seguintes custos anuais: mão de obra, energia, reparos e manutenção, que dá um total de 1.580 ao ano. Então, durante 6 anos. E a outra máquina tem um custo anual de 9.600, tem despesas de 1.060, mas tem um valor de revenda de 3.000 lá no final. Como eu sou obrigada a comprar essa máquina, não existe a possibilidade de não comprar, eu já vou partir da ideia que essa primeira aqui eu vou aceitar, que é a mais barata. O que eu vou olhar? Como aqui não está me limitando o capital, pressupõe-se que eu tenho os 4.500 e tenho inclusive os 9.600. Então, sempre qual é o objetivo? É maximizar o dinheiro, né? Quanto mais eu posso utilizar dele. A taxa de atratividade é de 4% ao ano. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar só com a diferença, porque o 4.500 eu já iria gastar, porque eu suponho que a primeira eu tenho que comprar. Então, quando eu vou fazer o cálculo, eu não vou olhar os 9.600, eu vou olhar o quanto a mais eu teria que gastar na segunda máquina. Então, por isso que aqui eu só trabalho com as diferenças, ó. Então, é 9.600 menos 4.500. Então, é 4.500 eu vou ter que gastar, ou eu vou ter que colocar 5.100 a mais. Um outro detalhe. Aqui eu tinha um custo de 1.580. Ele caiu para 1.060 com essa outra máquina. Então, aqui, na verdade, eu estou tendo uma economia de 520. Tá? Ele é um falso custo, vamos dizer assim. Eu tenho custo, mas, na verdade, eu estou economizando esse valor. E tenho o valor de revenda de 3.000. Então, o que eu vou fazer? Como eu tenho ali, vocês viram que eu tenho uma taxa mínima que é de 4%. Então, aqui foi feito assim. A primeira já é aceita como um mal menor. Tá? Então, aqui eu coloquei os dados. Tá? Esse valor aqui está positivo, tá, gente? E a gente sempre estava colocando ele negativo, porque esse aqui, na verdade, está entrando como uma economia. Então, ele está entrando como algo positivo, juntamente com esse. Os outros aqui eram custos. Então, eu diminuía o valor do custo. Aqui, esses dois estão sendo um ganho. Por isso que os dois estão positivos. Então, eu vou testar aqui uma taxa de 5% ao ano, já que eu tenho lá uma de 4%. Então, olha aqui o que deu de diferença. Ó. 5.100 é onde eu quero chegar. Deu 4.877. Significa que para mim chegar em 5.100, eu tenho que aumentar esse valor aqui. Se eu aumentar esse valor, significa que as taxas de juros são menores. Então, a taxa de juros é menor que 5%. Ela não é mais que 5%.
Então, foi testado depois uma de 4%, que é o valor mínimo que tem ali. A 4%, vocês vejam, ó, que fica bem pertinho. Deu 5.096. Na verdade, eu precisaria aumentar um pouquinho esse valor para chegar em 5.100. Para eu aumentar esse valor, significa que a taxa é um pouco menor que 4%, porque ele está bem pertinho. Então, aqui vocês vejam que eu nem calculei a taxa, né? A resposta eu já disse essa, ó, que a taxa é um pouco menor que 4%. Então, qual é a resposta? Conclui-se que a taxa de retorno esperada é um pouco menor do que 4% ao ano. Se a taxa mínima aceitável é de 4%, eu devo aceitar a alternativa 1. Por quê? Porque com a alternativa 1, significa que eu vou gastar, vou voltar aqui, os 4.500, tá? E vou gastar os 4.500 e a diferença, suponho que eu tenho esse outro dinheiro aqui. Os 5.000 eu aplico no mercado financeiro a 4%. Tá? Essa que é a lógica do exercício. Se eu usar a segunda máquina, eu vou estar desembolsando mais do que eu ganharia se eu estivesse aplicando esse dinheiro no mercado financeiro. Mas eu preciso comprar ela. Então, eu compro a máquina 1 e a diferença do dinheiro que eu tiver, eu faço um outro tipo de investimento. Ok? Bom, aí vamos para o último capítulo. Aqui são alternativas múltiplas, né? Aqueles ali tinham 2. Então, vou falar resumidamente aqui, ó. A gente divide em 2 grupos, né? As que têm restrição de capital e a que não tem restrição de capital. E aí tem a questão de exclusão, né? Por exemplo, se eu for comprar, eu preciso comprar um caminhão. Aí eu tenho várias alternativas de comprar um caminhão. Posso comprar à vista, posso comprar prazo, posso comprar e pagar ele todo de uma vez no futuro. Então, eu tenho alternativas diferentes. Mas comprar o caminhão é a mesma coisa. Então, o caminhão em si é mutuamente exclusivo. O que eu vou olhar são as diferenças. Tá? Bom, então nós temos aqui. Bom, vou repetir aqui, então, esse exemplo. Aqui, então, elas são mutuamente exclusivas, mas não tem limitação de capital. Então, eu não tenho problema com dinheiro. Então, o número de alternativas diferentes está sendo considerado para a construção de uma nova fábrica. A tabela a seguir apresenta 6 planos mutuamente exclusivos, tecnicamente, a serem avaliados. Foi estabelecido que, independentemente do plano que vier a ser adotado, a propriedade será mantida por 10 anos. E o custo de revenda supõe-se igual ao investimento inicial. A taxa de retorno mínima aceitável foi estabelecida em 12% ao ano. Qual dos planos é o mais econômico? Lembremos que se a taxa mínima aceitável é de 12%, significa que serão conseguidos no mercado outros investimentos com risco semelhante que possibilitarão o retorno a essa taxa. Por isso que sempre tem essa taxa mínima, tá, pessoal? Que é aquela ideia assim, eu compro, faço o investimento ou eu aplico o meu dinheiro no mercado financeiro? No mercado financeiro está me dando 12%. Então, por isso que qualquer escolha que eu vá fazer tem que ser no mínimo 12%. Senão, eu não faria. Eu investiria esse dinheiro no mercado. Depois ainda diz assim, ressalta-se também que no caso exclusivo desse tipo de problema, em que o investimento inicial é idêntico ao valor residual, as receitas resultantes funcionam como juros simples, pois o capital é todo devolvido. Tá? Isso permite calcular a taxa de retorno do investimento pela divisão da receita pelo investimento inicial. Então, vamos aqui à tabelinha. Então, se vocês fossem receber isso aqui para calcular, vocês receberiam essas 3 primeiras linhas. Até para facilitar, a gente já pode criar na própria tabelinha que já fica mais rápido de fazer o cálculo. Esse que está em azul é o cálculo. Então, eu tenho o plano 1, o plano 2, o plano 3, o plano 4
o plano 5 e o plano 6. Qualquer um desses planos faz a mesma coisa, resolve o meu problema. Só que esse primeiro aqui, ó, tem um investimento inicial de 100, então já foi colocado em ordem crescente, tá, gente? Se por acaso ele estivesse fora de ordem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar em ordem de investimentos. Então, eu tenho esse aqui de 100, 130, 152, 184, 220 e 260. Como não diz que eu tenho problema de dinheiro, na verdade, eu posso fazer qualquer um deles, inclusive o último, que é o mais caro. Tem receitas anuais, né? Aí tem as receitas anuais de cada um. E os custos de cada um. Então, o que eu fiz? Eu já vou trabalhar, então, com o valor líquido, que é a receita menos o custo. Então, eu tenho aqui, ó, receita líquida anual desses investimentos. De cada um deles, eu já fui calculando. Então, aqui eu tenho 22,3 menos o 14,1. Deu 8,2. Aqui, 16,3, 21,9, 25,9, 29,2, 31,2. Como não tem, né, como já falou ali antes, como não tem valor de revenda, para saber quanto que eu estou ganhando, né, vamos dizer assim, eu posso dividir esse valor, que é a receita líquida, pelo investimento inicial, já vai me dar a taxa de retorno. Então, aqui, ó, 8,2 dividido por 100 dá 8,2%. Não me serve esse plano, porque se eu for investir no mercado financeiro, eu ganho 12%. Então, o plano 1 não me serve. Vou passar para o plano 2. 16,3 dividido por 130. Deu 12,5. Quer dizer que o plano 2 eu posso aceitar, porque a taxa é maior que 12%. Se eu aceito o plano 2, o plano 3 eu não calculo o plano 3, eu calculo é a diferença. Porque eu estou dizendo assim, ó, que eu vou investir 130 e vou ganhar 12,5%. Se eu colocar mais 22, vou dizer que aqui é reais, né? Se eu for colocar mais R$22, quanto que eu vou ganhar? Então, isso é que se chama taxa de retorno incremental. Eu calculo é do incremento. Então, eu espichei a minha tabelinha aqui para baixo. Ó. Então, aqui, agora, os dados são do investimento adicional. Então, 152 menos 130, 22. A receita líquida, né, que vai ser aqui o 21,9 menos o 16, deu 5,6. Então, a receita pelo investimento deu 25,4. Vou aceitar o plano 3. Só tem um detalhe, tá, gente? Esse 25,4 é em cima só dos 22. Como eu aceitei o plano 3, eu vou calcular o plano 4 em cima do plano 3. Então, novamente, eu vou calcular pelo incremento, ó. De 152 para 184, dá 32 de capital. E a receita também aumenta, de 21,9 para 25,9. Deu 12,5%, que é dividir 4 por 32. Vou aceitar esse aqui também, porque o valor é acima de 12. Tá? Porque isso aqui significa assim, ó, que eu estou investindo 184, né, e ele me dá acima de 12%. Como o 4 foi aceito, o 5 eu vou calcular em relação ao 4. Aí deu 9,2. Não me interessa. O 5 está fora. Como o 5 está fora, eu vou calcular o 6 em relação ao 4. Eu sempre calculo em relação ao último que foi aceito. Deu 7%. Esse aqui também está fora. Eu vou ficar com o plano 4. Tá? Por quê? Porque esse aqui significa que eu vou estar fazendo todo esse investimento a 12,5%, e supondo que eu tenho todo esse resto de dinheiro aqui, eu aplico a 12% no mercado. Se eu ficar com esse, é só o incremento, né, que é 25,4%, e todo o resto eu vou aplicar a 12%. Então, por isso, o objetivo é sempre usar o maior investimento possível. Tá? Aí aqui tem todo o detalhamento do cálculo
que a gente estava falando. Aí aqui só para mostrar que se tivesse feito direto e não sobre a taxa do retorno incremental, na verdade só o primeiro não era aceito. Todos os outros seriam aceitos. Bom, aí aqui tem esses subtítulos, mas são só explicações, eu vou direto para o exemplo, tá? Que aí são vários grupos com todas as possibilidades juntas. Ali no 3.4, então, exemplo. Dado um capital para o início do ano de 140, existem 6 grupos de alternativas possíveis. Ó, então, esse aqui tem limitação de capital. É só $140 que eu posso usar. E tenho 6 possibilidades de coisas diferentes para fazer. A taxa mínima de retorno é de 9% ao ano. Tá? Então, vamos lá. Tenho essa possibilidade aqui, ó. Investimento para o lançamento de um novo produto. A alternativa A, A1, A2 e A3, todas respondem isso. Então, eu só vou escolher uma delas. Todas resolvem o meu problema. Só que eu só vou ver qual delas é a melhor. Tá? Outra coisa, aqui não diz que não é obrigado a fazer. Então, eu só vou fazer porque ela tem uma economia. A B diz assim, ó, investimento obrigatório da rede elétrica. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Eu sou obrigada. Uma dessas aqui eu vou ter que escolher. E vocês vejam que ela só tem despesa, ó. Ela não tem receita. Mas como eu sou obrigada a fazer, eu vou avaliar qual é a melhor possibilidade. A C tem um investimento para modernizar a contabilidade. Não diz que é obrigatório. Mas como tem receita, eu vou ver qual delas é a melhor. Mas, repito, ou eu vou escolher C1, ou vou escolher C2, ou vou escolher C3. Porque todos fazem a mesma coisa. Eles são mutuamente exclusivos entre eles. Entre as alternativas A, B e C, não. Aí são coisas diferentes. C, investimento para modernizar a contabilidade. Desculpem, esse eu já tinha dito. D, investimento indispensável para a substituição de um torno. Então, eu tenho que fazer esse. Investimento para modificação do layout da seção de acabamentos. Não diz que é obrigatório. E só tem despesa, ó. Ele não tem receita. Então, eu não vou fazer isso aqui. Esse eu não vou escolher nenhum. Porque ele só me dá despesa e não diz que eu sou obrigada a fazer. Tá? Então, o E vai cair fora. F, investimento indispensável para aumentar a produção. Imposição da diretoria. Então, esse aqui eu vou ter que fazer. Então, vamos lá. Vamos resolver. Primeiro, a gente vai escolher as alternativas dentro de cada grupo. Primeira coisa sempre é colocar em ordem crescente. Eles já estão todos em ordem crescente. Tá? Então, vamos lá. Primeira etapa. Então, do grupo A. Tá? Aqui, gente, a gente vai usar um macetezinho. Ó. Como eu não tenho valor residual lá no A, tá? O que eu vou fazer? Eu vou transformar tudo em custo anual. Mas como eu não tenho um valor residual, o que eu fiz? Eu dividi, né, o valor presente pelas parcelas, que seria dado U, encontrar P. Deu esse coeficiente aqui de 6,66. Se eu for na tabela, nas tabelinhas, e procurar esse coeficiente, né, em 7 anos, que é o N, eu vou ver que isso aqui equivale a uma taxa de 1%. Então, isso aqui não me interessa, porque a taxa mínima que foi dada lá é 9%. Né? É o que dizia aqui no início. Ó. Deixa eu voltar aqui em cima. Aqui, ó. Diz que a taxa mínima de retorno aceitável é 9%. Então, eu sempre vou trabalhar com a ideia de 9%. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar esse mesmo macetezinho e vou fazer o contrário. Vou lá na tabela e vou procurar o U para P de 7 anos para uma taxa de 9. Deu que o coeficiente é de 5,030. 33, desculpe. Uma coisa que a gente já se deu conta,
que se eu, quando a taxa, por exemplo, essa taxa é 9%, o coeficiente é de 5. Se a taxa fosse de 10, esse valor era menor. Se a taxa fosse de 8, esse valor é maior. Basta ver que essa aqui é 6 e pouco e é 1. Então, aqui, quanto maior o valor, menor a taxa. Quanto menor o valor, maior a taxa. Como essa aqui é a de 9%, que é o meu mínimo, eu vou usar ele como referência. Aí fica bem fácil calcular. Então, a letra A já foi rejeitada. Vou pegar a letra B. Estou dividindo o valor presente pelo custo anual. Deu 5,55. Como 5,55 é maior que o 5,03, significa que essa taxa aqui é menor que 9. Então, eu vou rejeitar ela. O A3, fiz a mesma coisa, deu 4. Como 4 é menor que 5,033, significa que essa taxa de juros é maior que 9%. Então, eu vou aceitar. Então, no grupo A, eu fico com a alternativa A3. E assim eu vou fazendo em todos os grupos. Agora, aqui no grupo B. No grupo B, bom, aí diz que é obrigatório. Tá? Se é obrigatório, o B1 já é aceito, como mal menor. Então, eu vou calcular aqui, é o retorno incremental. Eu vou fazer B2 em relação a B1. Então, aqui eu tenho o valor inicial e as economias, né? Por isso que está aqui o valor. Deu 6,66. Eu sei que esse valor aqui, como é maior que esse, a taxa é menor que 9. Então, o B2 é rejeitado. Como o B2 é rejeitado, o B3 eu vou fazer em relação a B1, que eu já aceitei. Aí faço B3 menos B1, deu 5. Como 5 é menor que 5,03, eu aceito o B3. Então, no grupo B, eu aceito o B1 e o B3. A princípio, os dois são aceitos. Aí eu vou jogar para o final para decidir. Mas sempre o valor do investimento maior é preferível ao menor. Então, eu aceito os dois, mas B3 é melhor que B1. Aí vou para o grupo C, tá? E vamos fazer a mesma coisa. Só que aqui eu já tenho o valor residual, né? Naqueles outros não tinha, por isso que eu pude fazer direto. Então, aqui eu vou fazer o valor residual. Como 9% é o meu mínimo, primeiro eu coloquei o 1 com 9. Aí deu, o coeficiente aqui deu 18,928. Como eu tenho que aproximar ele de 20, para aumentar esse valor, significa que a taxa é menor. Então, esse aqui é menor que 9. Aí testei um de 8 para ver. Deu 19 e pouco. Aí eu teria que aumentar esse valor. Para aumentar esse valor, significa que a taxa é menor do que 7. Tá? Então, só para a gente já fazer como tinha feito nos outros. Ó. Faço aqui para um I, né, no caso do C1, eu vou rejeitar porque o I não é válido, né? A taxa está menor do que 8. Aí depois, então, eu vou calcular para uma taxa de 9. Deu que o valor de referência é esse aqui, ó, 49,126. Então, para esse valor aqui se aproximar do 30, eu tenho que diminuir ele. Para eu diminuir ele, a taxa é maior que 9. Então, eu aceitei o C2. Se eu aceitei o C2, o C3 é pelo incremental, é pela diferença. Tá? Como o valor residual dos dois é igual, ele vai zerar. Ó, vai ficar 7 menos 7 deu 0. Então, eu trabalhei aqui só com o P, né, o investimento inicial, e com o custo. Deu 10. 10 é maior que 5. Se ele é maior que 5, a taxa de retorno é menor que 9. Então, eu rejeito o C3. Então, aqui eu fiquei só com C2. No grupo D, a mesma coisa, tá, gente? Como é obrigatório, eu aceito o D1. Aí, o D2 eu vou fazer em relação ao D1. Foi rejeitado. Aí, faço o D3 em relação ao D1. Foi aceito. Então, nesse grupo aqui, eu fico com D1 e com D3. No grupo E, como não é obrigatório e só tem despesa, foi tudo rejeitado. Não vou fazer. No grupo F,
A mesma coisa que nós tínhamos feito nos outros, ó. Vou dividir o capital, né, pelo custo anual, deu 3,33, que é menor que 5. Se ele é menor que 5, a taxa é maior que 9%. Então, aceito o F1. Se eu aceito o F1, o F2 é em relação ao F1, é o incremental. Deu 666, é maior que esse valor. Se é maior, a taxa é menor. Rejeito o F2, o F3 eu faço em relação ao F1. Deu 7,5. Alternativa rejeitada. Então, do grupo F, eu fiquei só com F1. Então, agora eu faço um resumo aqui do que sobrou. Né? Das obrigatórias ficou B1, B3, D1, D3 e F1. As não obrigatórias ficou A3 e C2. Como eu tenho limitação de capital, eu vou fazer a combinação de tudo aqui, ó, porque eu só vou escolher um B e só um D. Então, ficou B1, D1, F1, A3, C2... Né? Fiz todas as combinações entre eles. Esse aqui deu 160, 180, 190, 210. O que significa? Que todos ultrapassaram o capital. Porque o meu capital é de 140. Então, eu vou fazer o quê? Primeiro, eu vou pegar essa aqui que é obrigatório. O B, o D e o F eu tenho que fazer. Aí eu vou fazer as combinações com os outros dois que não são obrigatórios para ver o que dá. Então, eu posso fazer B1, D1, F1, A3, que dá 130. Pode ser feito. Vou fazer B1, D1, F1, C2, que dá 100. Pode ser feito. Se for B1, D3, F1, A3, é 150. É rejeitado porque falta capital. Se eu fizer B1, D3, F1, com C2, dá 120. É aceito, porque está dentro dos 140. Então, eu vou fazendo todas as combinações. Tá? Vocês viram que aqui já rejeitou algumas, né? Essa saiu fora e essas duas saíram fora. Então, sobraram essas alternativas aqui, ó. Ó, ainda tem esses aqui que eu posso fazer isoladamente, B3, D3, F1, que dá 120, que são obrigatórios. Então, fazendo todas as combinações aqui possíveis, o que sobrou? Essa primeira possibilidade, ó, como eu tenho aqui 130 no 1 e 130 no 4, tá? Esse primeiro aqui sai fora. Por quê? Porque esse aqui tem uma economia maior. Ele tem uma economia de 21. Então, o 1 está fora. O 2, ele vai ser excluído pelo 3. Por quê? Porque aqui eu tenho, ó, D1 e D3. D3 é preferível a D1. Então, a alternativa 2 também está fora. A alternativa 3 e a 4 são as que ainda estão aqui valendo, né? E a 5 é excluída também pelo 3, porque tem o mesmo investimento, ó, de 120 e 120. Só que essa aqui tem uma economia de 19 e essa aqui tem uma de 10. Então, essa aqui está fora. Fiquei com duas alternativas ainda para dar uma olhada, que é a de a 3 e a 4. Tá? Então, aí aqui, o que a gente vai fazer? Como uma delas eu tenho que fazer, eu vou supor, então, que a 3 eu aceito. E a 4 eu vou calcular o retorno incremental. Tá? Então, aí o que nós ficamos? Ficamos que a alternativa 4 foi a escolhida, ó, porque calculando a taxa de retorno, deu 5, 5 é menor que esse valor, então a taxa de retorno dela é maior que 9%. Logo, a combinação escolhida é essa, ó, B3, tá? D1, F1 e C2. E essa é a matéria, pessoal. Agora eu vou deixar vocês falarem um pouquinho aí, se querem perguntar alguma coisa. Vou repetir, tá? Oi. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, pode. A matéria a gente acompanhando assim, alguma coisa assim mais tranquila, né? Essa matéria 3 assim, ficou bem confusa, principalmente esse tipo de exemplo para nós, né? Uhum. Não sei se tem intenção disso, cair na prova, porque ficou bem confuso para nós. Assim. Não, ele é assim, ó, ele é bastante, ele é muito grande, né? Se eu for pedir isso aqui na prova, claro que eu vou enxugar ele, vai ficar bem pequenininho. Qual é a lógica? Eu vou dar exercício também, além da tarefa. Tá?
Vocês vão ver que não é difícil, é que esse aqui é muito longo e a gente tem que olhar detalhezinho por detalhezinho. Qual é a lógica daqui? É que eu tenho que escolher uma alternativa de cada um. E tem aquela questão que se não for obrigatório, se eu tenho limite de capital ou não para fazer, mas eu não vou dar um troço desse tamanho para vocês, tá, gente? Eu vou dar uma lista de exercício que tem um desse aqui, bem menor, para vocês olharem e também para fazerem e também com gabarito para vocês olharem, tá? Mas eu não vou botar nada desse tamanho na prova, não se preocupe. Tranquilo, ficou meio assustado aí. Não se assustem, não se assustem. Quando vocês não devem ter feito a lista de exercício 3 ainda, né? Sim. Vocês devem ter feito a 1 só até agora, né? Quando vocês chegarem na lista 3, vocês vão ver que é bem simples. E é o que está na base das listas que eu vou pedir, tá, gente? Das tarefas. Claro que na matéria a gente sempre bota o todo, né? O maior, assim. Mas a prova não vai ser esse terror. Professora, Pode perguntar. professora, olha só, essa última matéria, sinceramente, É. nem arranquei. Hã? Eles estão fugindo de mim, entendeu? Sem vergonha. Eu nem arranquei fazer a matéria, eu tentei acompanhar, cara, apenas 2 folhas talvez, eu acompanhei. Mas as outras eu nem imagino, né? Essas dúvidas não consegui entender. E tenho certeza que não é porque eu estou desistindo. Mas eu não vou saber fazer. Não vou. Ah, vai sim. Tu tá desistindo, tu falou? Hã? Muito número, olhando do que só explicando, sequer sei o que ele está falando. Entendeu? Onde eu fico assustado, porque só que vai fazer isso aí na prova, se tu colocar 5 aulas, eu não saberia fazer. Não entendi, achei, assim, ouvindo, até que fosse ouvindo, sabe, ficar uma coisa. Mas eu não saberia arrancar. Tá, mas me diz uma coisa, é só da aula 3. Não, depois da aula, eu creio que eu sou, porque a aula 3 e essa não aula. Eu não te entendi direito, pode repetir? Não, é que a aula 3, literalmente, eu não entendi nada, infelizmente. Tá. Porque eu lendo em casa, eu óbvio que eu não entendi. Então, eu vim aqui, assim, eu estava muito ansioso para vir na aula, porque eu queria, assim, entender o que a senhora ia falar, mas assim, eu não entendi. Porque foi a mesma coisa, a senhora lendo e eu em casa. Aham. Então, assim, eu fiquei preocupado com mim, assim, estava muito explicativo, entendeu? Até porque a tutora disse, olha, leiam a terceira matéria, e daí a matéria fica sendo sala de aula, mas tecnicamente é assim, então, infelizmente, talvez amanhã com a cabeça mais leve. Daqui a pouco vocês ficaram um pouco assustados. Tá, professora. Oi. Tem uma dúvida aqui do São Lourenço. São 3 tarefas e a prova ou tem mais tarefas? Não, é só 3. 3 tarefas. Não tem mais tarefa. As tarefas você já tem todas elas. Tá bem. Tá? E mais a prova. E a prova, eu disse, vai ser... Eu não vou pedir no tamanho que estão as coisas da matéria, é reduzido, mas é com base nos exemplos e nas tarefas. Tá, e essa lista de exercícios que tu vai dar desse último conteúdo aí... tem- Que aí não é avaliado, é só para vocês fazerem. E dou o gabarito. Tá. Mas não é para vocês me entregarem, é só para vocês terem um exemplo a mais para fazer. Tá? Tem que poder usar para poder estudar mesmo. Exatamente. Fica mais fácil. Obrigada. Aham, por nada. Mais alguém? Mas amanhã vocês vão estar mais tranquilos, não fiquem tão assustados assim. Pessoal de São Lourenço, vão perguntar mais alguma coisa? Não? Tchau, boa noite. Pessoal de Santo Antônio. Estão aí, pessoal, de Santo Antônio? Eu não estou vendo aqui na tela. Sim, tamo aí. Não, tranquilo, professor. Daí, com outros exercícios, eu acredito que a gente vai conseguir. Vão sim. Eu tenho fé em vocês. Se acalmem que vai dar tudo certo. Tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Não? Então, tchau. Tchau, boa noite. Tchau.